Olá pessoal, Michael de novo, para mostrar para vocês como é que vocês podem estar gerenciando as finanças do escritório de vocês, tendo controle total das finanças do negócio de vocês através da ferramenta DespNet. Ok? Bem, eu estou na página principal do sistema DespNet. Eu falei em um outro vídeo sobre o uso do tutorial para checklist, mas agora eu vou falar sobre o uso do tutorial para você adicionar os serviços e para você colocar os valores correspondentes a esses serviços, tá? Então assim, vamos lá, um exemplo aqui. Alteração de dados CNH definitiva. Nós adicionamos esse serviço aqui, ele está em ordem alfabética na lista, e nós também temos os valores desse serviço. Tá? O valor bruto dele são R$100 para esse exemplo aqui. Esse valor aqui é um valor até é bem mais do que isso hoje, tá? É um valor antigo esse valor. É apenas para a gente exemplificar. Uma vez que você tenha colocado o tipo de serviço que você faz no sistema e o valor, você pode chamar esse serviço quando você for criar um novo serviço e uma nova cobrança para o cliente. Tá? Então eu vou lá para o sistema de isenções. E no sistema de isenções eu vou procurar um cliente qualquer e vou criar um serviço para ele. Tá? Vamos lá. Carlos Magno. Carlos Magno ele é um cliente. Ele está com processo em andamento conosco. Só que eu vou criar um serviço. Tá? O processo em andamento não significa que é um serviço em andamento. Você que é profissional, especialista em isenções, ou mesmo em várias áreas, às vezes você é um despachante documentalista e tem faz muitos serviços no seu escritório, você sabe que um cliente ele pode fazer vários serviços dentro do processo de isenção. Então, tem gente que cobra pacote, isenção de IPI, ICMS, IOF, IPVA, o pacote completo, tá? Exceto a alteração da carta para adaptação e a documentação do veículo. Né? Então, às vezes, todos os processos de isenção, estacionamento regulamentado para pessoa com deficiência, rodízio, as isenções para poder tirar as cartas, né, para comprar o carro zero, às vezes tem muitos que cobram o pacote fechado desse valor. Então, você pode fazer dessa maneira ou você pode simplesmente separar por isenções, IPI, ICMS, o cliente vai fazer um processo de IOF e você separar por valores. Então você vai ter vários serviços separados para cada cliente. Né? Então, ter um processo em andamento significa que ele está trabalhando com você, ele é um cliente ativo, os processos e os serviços estão rolando, né? Só que pode ser não somente um, podem ser vários serviços. Tá? Então, para o Carlos Magno, eu vou checar aqui se o Carlos Magno ele tem algum serviço conosco. A gente, em menu, aqui à direita, a gente tem serviços. Clicando aqui, são listados todos os serviços que o Carlos Magno já fez ou ele já terminou conosco os serviços. Tá? Então aqui nós temos que ele tem um serviço em andamento. Inclusive aqui diz que ele está devendo, existe um saldo devedor de R$190. Vou dar uma checada nesse serviço aqui e ver do que se trata. Muito bem, o Carlos Magno está fazendo uma aquisição de veículo. Provavelmente é um veículo 0 km, deixa eu ver aqui pelo valor, porque o valor na verdade é tudo são valores hipotéticos, tá? Mas ele está fazendo uma aquisição de veículo, pode ser uma transferência, né? E o valor dessa aquisição são R$330 nesse exemplo, e ele já deu R$140 de adiantamento. Tá? Então, ele deu adiantamento em duas oportunidades. Ele deu uma de R$120 e uma de R$20. Eu não vou falar sobre esse serviço específico, porque eu vou criar um novo serviço e aí vocês vão estar acompanhando todos esses detalhes aí desse serviço que está em andamento. Eu, inclusive, vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu vou
Eu vou manter esse serviço ativo e eu vou criar um serviço paralelo, tá ok? Então vamos voltar ao principal deste cliente. E aqui embaixo de serviços nós temos novo serviço. Clicando aqui em novo serviço, já carregaram todas as informações do Carlos Magno. E aqui eu escolho o serviço que eu vou estar fazendo. Então vamos lá. Alteração de dados da CNH. Então vamos ver aqui. Adicionar sobrenome. Escolhi esse serviço. Tá? Automaticamente o valor desse serviço foi carregado. Esse valor, tanto o serviço quanto o valor do serviço estão cadastrados lá no tutorial. Tá? Lá na lista de serviços do escritório. Aqui eu tenho os vendedores que estão cadastrados no sistema, as pessoas que vendem, né, o serviço, que atendem um cliente no balcão. E aqui eu posso colocar os detalhes financeiros desse serviço. Tá? Por exemplo, que o cliente vai me pagar com um cheque pré-datado, ou um cartão de crédito parcelado, enfim. Vamos supor também que esse serviço está errado. Opa, me confundi. Alteração de dados CNH, adicionar sobrenome. Se fosse uma mulher que acabou de casar e ela quer trocar o sobrenome. Vamos alterar o serviço, a gente se enganou aqui. Na verdade é uma CNH definitiva. Então aqui eu vou colocar, pronto, CNH definitiva. O valor não alterou, é o mesmo valor. E o vendedor eu vou colocar que sou eu. Aqui eu vou colocar que o cliente, ele só vai pagar 50% do valor, tá? Então eu vou colocar aqui cliente deixou pago sinal de 50, metade do valor. Então eu vou colocar aqui o adiantamento dele, né? O sinal, 50% do valor. E aqui no saldo já vai aparecer que ele vai ficar devendo R$50, tá? Provavelmente na hora de eu entregar a carta nova dele, é quando ele vai pagar essa diferença, tá? O serviço está ativo, naturalmente, ele já é um serviço ativo. Vou salvar e pronto, o registro incluído. E eu já tenho aqui o lançamento do serviço. Aqui notem as informações, a inclusão e o sinal. E aqui embaixo vai aparecer sempre todos os adiantamentos que ele fez, porque esses adiantamentos eles podem ser somados. Sei lá, o cliente pode aparecer amanhã, eu quero deixar mais R$20, ou eu quero pagar, enfim, deixar 20 ou pagar o valor completo. Então, todos esses valores eles vão sendo somados no adiantamento e vão reduzindo o valor do saldo a devedor, tá? O cliente ele pode pagar infinitamente, fazer vários movimentos financeiros até que seja zerado o saldo devedor. Então aqui nós temos o primeiro adiantamento do Carlos Magno com a data, o número do movimento dele. Esse número de movimento aqui é o número do movimento de lançamentos de valores no caixa do escritório, tá? A data que foi feito esse adiantamento, o tipo de serviço, o cliente e o valor. E aqui nós temos sempre um link de recibo, tá? Então se você clicar aqui, você vai ter a ficha do serviço, tá? Essa aqui, por exemplo, a ficha ela é automática, o número de serviço, tá? Tá aqui é o número de serviço número 30. Quem foi o atendente? Fui eu. A data, serviço, o nome, o endereço e telefone do cliente, tá? E essa informação de observações aqui, que ele deixou um sinal. O valor do serviço, o quanto já foi adiantado e o quanto ainda falta receber. Isso é uma ficha que foi gerada para impressão, tá? Fica a critério de vocês. Se você pode imprimir essa ficha, às vezes o cliente pode pedir para você um documento, um recibo, né? Então você pode gerar essa ficha e guardar ela, anexar ela junto aos jogos de processos ou a pasta onde estão todos os documentos e os processos desse cliente. É muito útil essa ficha, tá? Muito utilizada. Então, nós temos a ficha. Na ficha já existe inclusive um campo para o nosso cliente ele assinar que ele autoriza a realização dos serviços que estão sendo discriminados, tá? Caso você queira utilizar. O recibo, esse recibo aqui,
tem a assinatura. Aqui está administrador, porque eu estou logado como administrador no sistema, tá? Senão estaria aparecendo o meu nome no recibo. Então aqui eu assinaria o recibo. Esse recibo aqui é a primeira via do recibo vai ficar no escritório, então ele vai ser cortado aqui, vai ficar preso nessa ficha. E aí você vai dar a via do cliente e assinar aqui embaixo, tá? Então você vê campo de assinatura do atendente. Esse logotipo é um logotipo que o logotipo que vai ser carregado vai ser o logotipo do escritório, tá? Não esse aqui da Despnet, que é apenas um exemplo. O número do recibo não é o mesmo número do serviço, tá? É um número de movimento financeiro. Existe um movimento financeiro sequencial, que vocês podem, inclusive, checar, caso vocês tenham um módulo de caixa do escritório, que eu vou mostrar agora, vocês podem checar esse serviço de acordo, rastrear o recibo, tá? Se o cliente aparecer com o recibo, você tem como localizar tanto o cadastro do cliente quanto o serviço ou mesmo a movimentação financeira no caixa do escritório. Então nós temos aqui o valor, R$50, a data, tá? Esse o local aqui, né? No caso, esse sistema aqui, ele de teste, ele é como se fosse esse cliente, na verdade, o Carlos Magno, ele deve estar com o endereço de Santos. Recebemos de Carlos Magno a importância de R$50 referente ao serviço da CNH definitiva, e aqui as observações que aparecem no recibo do cliente, tá? Que fica a critério de vocês, de como é que vocês vão estar administrando isso. Ok, então nós temos essa ficha aqui. E agora eu vou fazer uma alteração. Vamos supor que já saiu a documentação, tá? Essa documentação, todo o histórico do que é feito, eu aconselho sempre que seja feito na parte principal aqui do cliente, para que você tenha um histórico de tudo que foi feito para esse cliente em ordem cronológica. E lá no serviço vocês só coloquem aspectos financeiros, tá? De como ele foi pago o serviço, ou como será pago esse serviço. Não coloquem a execução dos trabalhos naquela parte, porque aquela parte é uma parte mais financeira do negócio. Então eu vou voltar lá em serviços, nesse cliente. E aqui, o primeiro, notem que total a receber dessa consulta, R$240, o Carlos já está devendo, somando o primeiro serviço dele que está em andamento e esse serviço atual. Nós vamos no serviço atual e vamos fazer mais um lançamento. A CNH dele saiu, ele já pode retirar a CNH, então ele vai acertar aqui conosco a diferença, tá? Então eu vou fazer clique em alteração. Valor restante pago, ou outra informação, apenas coloquei como exemplo. Aqui nós temos o novo adiantamento, R$50, saldo zero. E agora eu vou colocar esse cliente como, esse serviço, na verdade, como um serviço já inativo, né? Já pagou, já acabou o serviço, a carteira já está pronta e está sendo entregue e ele já está executando o pagamento. Clico em alterar. Registro alterado. Notem aqui que antes estava serviço em andamento em verde, agora está com o serviço finalizado. As informações. E aqui mais um lançamento. Alteração de dados CNH, pago mais R$50. E aí vocês podem emitir um novo recibo para o cliente. Notem que o serviço não mudou. Só que o número do recibo, o número do movimento, sim. Recibo 39 com o valor de R$50, tá? E com todas as informações de pagamento, tanto na ficha quanto no recibo do cliente. Tá ok? Essa aqui é a parte de controle financeiro individual de serviço. Eu vou fazer uma outra coisa. A gente pode buscar também, nesse módulo de financeiro, né, de serviços, parte financeira, a lista de todos os clientes ativos. No momento a gente tem, inclusive, apenas um, R$190, o Carlos Magno.
Serviços inativos, nós temos 2. Notem que o serviço aqui está finalizado, esse serviço de exemplo, está inativo, só que existe uma dívida, tá? Total a receber dessa consulta, R$300. Então existem umas pendências aqui. Então você pode, no caixa, né? No caixa do escritório, só vai entrar os valores reais, né? Entradas e saídas reais. Esses valores aqui não entram, são valores a receber que os clientes estão com saldo devedor. Então você tem até como entender quais são os ativos do escritório, vendo o balanço do escritório e os valores de saldo a receber. Aqui no caso nós temos R$300 de serviços que já estão inativos, que já foram finalizados, tá? E a gente também tem um saldo devedor em ativos. Então se você clicar em saldo devedor, notem que já também mudou aqui como saldo devedor, e aqui vai vir tanto serviço ativo como inativo, todo mundo que está devendo, tá? Então eu tenho a receber aqui R$490 do Carlos Magno e da Cheyenne, tá? No nosso exemplo aqui, a gente pode estar acompanhando toda essa parte de saldo, né? Uma outra coisa que pode ser feita também é, se a gente for aqui em tutorial, a gente acabou de lançar o serviço do Carlos Magno, né? É a gente verificar se vocês tiverem o módulo de caixa, também fornecido aqui pelo sistema da SPNet, ver o balanço e o saldo de caixa desse mês. É muito legal a parte de movimento de caixa, porque mostra aqui, ó, no mês de janeiro eu tenho aqui R$170 de saldo positivo, e aqui mostram os serviços que foram adicionados agora, recentemente, né? O do Carlos e Carlos de novo. Houve 2 movimentações financeiras do Carlos, 50 e 50, tá? Notem que tudo que é cadastrado no sistema de isenção, ele já automaticamente é cadastrado como categoria de isenções. Aqui eu também criei uma outra categoria, autoescola, coloquei um movimento de R$100. Eu posso editar esse valor aqui, ó. Vou colocar, é uma despesa. Coloquei aula, vou colocar aqui R$300, R$3.000. Eu vou alterar e aí vamos provavelmente para negativo aqui, né? Menos R$2.730, saldo deste mês. E aqui é o balanço geral do negócio, todos os meses, né? Todas as saídas e todas as entradas e quanto que eu tenho em caixa nesse momento. R$4.432,12. Tá? Aqui a gente tem os gráficos desse mês, tá? Receita versus despesa. Então, R$100, 100% das receitas vieram dos serviços de isenção, R$270. E as despesas 100% foram geradas pela autoescola para o mês de janeiro, tá? Agora, se eu for, por exemplo, em 2014, mês passado, o mês de dezembro, 2014, ok. A gente tem aqui o mesmo balanço, né, o balanço atual, e o resultado do mês de dezembro, R$7.262,12. Todos os lançamentos do mês estão aqui, as receitas e as despesas. Aqui nós temos um gráfico mais legal, né? O gráfico já está mais colorido, porque foi lançado nesse sistema de teste outras despesas e outras receitas, tá? Então é muito legal isso aqui, que dá para você saber de onde está vindo as receitas do escritório, ter controle total das receitas e controle total das despesas, tá? Essas informações todas aqui podem ser editadas ou excluídas. Também vocês podem localizar tudo por categoria. E aí já é feito o cálculo, as receitas e, no caso, as despesas da categoria teste. Deixa eu ver aqui, despachante. Despachante, primeiro emplacamento, cliente Maria do Carmo, R$600 de movimentos do despachante, tá?
Esse aqui é o módulo de caixa, que ele já importa automaticamente todas as informações do módulo de financeiro de serviços. Uma outra coisa super legal aqui para você entender essa... O objetivo desse vídeo é mostrar, usando a ferramenta da SPNet, como você cuida da saúde financeira do teu escritório, como você controla a saúde financeira do teu escritório. Eu vou entrar aqui em isenções e aqui eu vou saber também em relatórios o crescimento do escritório. Tá? Nesse gráfico aqui, nós temos um gráfico de novos clientes. No primeiro semestre de 2014, só foram cadastrados no sistema de testes 5 clientes. E no segundo semestre já teve 7 clientes cadastrados. Tá? Então aqui eu tenho, neste gráfico aqui, uma elevação em relação ao semestre anterior. Aí o gráfico ele cai porque nós estamos no primeiro semestre e a gente cadastrou só um cliente. Isso aqui é muito legal, isso aqui mostra, através dos gráficos vocês podem entender como é que anda a saúde financeira, né? Os novos clientes, se o teu negócio está crescendo, se ele está... se você vai, baseado nos gráficos, você pode tomar uma ação, uma nova política no negócio para você aumentar o número de clientes. É muito interessante, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Eu vou pausar esse vídeo e eu vou mostrar para vocês um outro gráfico, um gráfico real de um cliente que eu não vou estar citando quem é o cliente, mas só para poder vocês terem uma noção de como é que vocês podem estar trabalhando, tá? com os gráficos. Até eu já mostro. Muito bem. Eu estou aqui usando um gráfico, acessando um gráfico real de um cliente, tá? Esse cliente aqui, é muito legal esse gráfico, porque esse gráfico ele mostra o crescimento desse cliente. Inclusive é um testemunho, tá? Porque esse cliente, quando eu comecei a trabalhar com ele fazia apenas um processo por mês. Tá? E hoje ele é um cliente que faz aí quase 30 processos, ele já está fazendo por mês. Tá? Então aqui no gráfico a gente mostra que no primeiro semestre de 2009, quando ele começou a trabalhar comigo, olha lá, 6 processos foram feitos. 6 clientes novos entraram para trabalhar com ele. E aí ele começou a crescer, 21 e foi embora. Primeiro semestre de 2010, tal, até que ele chegou no segundo semestre de 2012, né? No segundo semestre de 2012 ele fez 112 clientes. E aí, no primeiro semestre de 2013, houve a primeira queda de crescimento. Ele continuou crescendo, mas houve uma primeira queda. Eu já conversei com alguns clientes, né, especialistas, e no primeiro semestre de 2013 parece que a Receita ela não estava aceitando no início do ano novos processos por causa de mudanças. Foi a explicação que eu recebi, porque muitos dos meus clientes aconteceu, na verdade todos tiveram esse problema aqui no gráfico. O gráfico apontou uma queda justamente no primeiro semestre de 2013, tá? Vocês podem qualquer coisa deixar o comentário de vocês aqui nesse vídeo sobre o que aconteceu com vocês ou adicionar algum tipo de informação aqui sobre o que aconteceu aqui nesse primeiro semestre. Depois ele se recuperou em relação ao anterior aqui, né? 124. Houve uma desaceleração no primeiro semestre de 2014, só que aí ele se recuperou muito bem no segundo semestre de 2014 e fez 158 novos clientes, tá? O gráfico ele deu uma queda aqui natural, que na verdade o gráfico ele termina aqui, né, referente ao segundo semestre. Primeiro semestre, aqui já é o primeiro semestre de 2015, o primeiro semestre está começando, e já em janeiro ele teve a captação de 7 novos clientes. Muito importante que vocês tenham controle e vocês vejam graficamente a saúde do negócio de vocês. Aqui eu consigo ver que ele continua crescendo. O crescimento dele aqui é crescimento médio de 45% por ano. Se vocês pegarem todos os crescimentos dele, são 45% o crescimento médio por ano. Esse negócio está sendo um ótimo ativo financeiro para esse cliente, que ele também é despachante documentalista e ele investiu na área, no nicho da pessoa com deficiência, tá? Então é isso, pessoal. Eu mostrei para vocês na ferramenta da SPNet como vocês podem estar
gerenciando a saúde financeira do escritório de vocês. E qualquer dúvida, basta entrar em contato comigo aí que eu vou estar ajudando vocês aí com as questões inerentes à ferramenta, tá? Então, um grande abraço e até a próxima.